Fala galera, tudo tranquilo? Hoje damos sequência à nossa série Cartas à Igreja, onde estamos estudando as maravilhosas epístolas, cartas escritas à igreja pelos apóstolos que em Cristo levantou para cuidar, plantar essas igrejas. Cristo, a quem se referia a lei de Moisés, os salmos e os profetas que falavam a respeito dele, que estabeleceu seus apóstolos que agora escrevem cartas às igrejas plantadas em obediência à grande comissão do mesmo. Esse é o espírito por trás das epístolas, é isso que está rolando, isso que está acontecendo, por isso que a Bíblia é canonizada dessa maneira. Já tivemos uma outra conversa sobre cânon, mas só de novo, a imagem do arco-íris aqui. As referências cruzadas na Bíblia coesa e unificada de maneira sobrenatural e bem amarrada, é isso que está acontecendo. Do lado de lá, sombras bem vindouros, a lei de Moisés, salmos e os profetas, falando de Cristo nessa divisão testamentária. O lado de cá, os apóstolos, quem Cristo levantou para fazer o trabalho, tudo isso sendo inspirado pelo Espírito, como já havia consenso nos tempos lá de trás, agora nos tempos de hoje. Nossa, que introdução longa, né? Dito isso, vamos lá, Carta da Igreja, introdução. Hoje vamos ler o capítulo 2, do versículo 1 ao 16, capítulo 2 inteiro, o caráter da pregação de Paulo em Corinto. Irmãos, quando fui até vós anunciando-vos o mistério de Deus, não fui com linguagem pomposa, nem de sabedoria, pois resolvi nada saber entre vós a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Parênteses, no último episódio nós falamos sobre a loucura da pregação e dar lugar ao mover do Espírito e não simplesmente puramente se preocupar com a parte intelectual. Não é trabalho humano convencer as pessoas, isso quem faz é o Espírito Santo. E Paulo agora vai trazer uma aplicação conectada com essa ideia a respeito da pregação dele mesmo em Corinto. Não foi com linguagem pomposa nem de sabedoria, pois resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Amados, o Evangelho, mais nada, é igual a tudo, né? O Evangelho não precisa de uma ajudinha para ser poderoso. A mensagem de Cristo crucificado e ressurreto e glorioso é mais do que o suficiente. Nós não precisamos enfeitar, nem embelezar, nem imaginar que a nossa eloquência ou a nossa capacidade vai fazer alguma diferença, porque o Evangelho é poder de Deus. Versículo 3, estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Na verdade, falamos de sabedoria entre os que já são maduros, não, porém, a sabedoria dessa era, nem dos seus governantes que estão sendo reduzidos a nada, mas falamos do mistério da sabedoria de Deus, que esteve oculto, o qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos governantes dessa era compreendeu essa sabedoria, pois, se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória, mas, como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Amados, é muito importante entender que a fé, ela não se apoia em sabedoria humana. O entendimento, a sabedoria, o intelectual, essas coisas não vêm como base, como fundamento para a fé, ela só vem como complemento, somando na direção da fé, mas não simplesmente empurrando a fé naquela direção. O que eu digo isso? É importante a gente entender que faz sentido, é loucura, mas faz sentido. Você vai ver o testemunho de várias pessoas que se converteram por causa de descobertas intelectuais, E isso, na verdade, é o que dá o espaço para o mover do Espírito também nessas ocasiões. O que eu estou dizendo é que isso pode nos ajudar até certo ponto, mas nenhum homem mais sábio entre nós pode compreender a loucura de Deus, o absurdo de Deus, as coisas loucas que Deus escolheu. Então o que eu estou dizendo é que existe um vale, um vão no fim do dia, que ele não pode ser preenchido, coberto por outra coisa a não ser fé. O conhecimento, a parte intelectual, ele pode vir como uma estrutura que ajuda, que embeleza, que soma para essa ponte, mas não pode cobrir o vão. O que cobre esse vão é a fé. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então,
é fé. No fim do dia é fé, isso nós precisamos entender. Não se apoia na sabedoria humana, não vai ser influenciada nesse sentido pela sabedoria humana. E aí Paulo fala de que os maduros conversam sobre sabedoria, sobre coisas mais profundas. Mas Paulo está dizendo que maduros, quer dizer, essas coisas elas não são usadas para tentar convencer as pessoas, elas são usadas para fortalecer as pessoas que já creem. Então é aí que nós entendemos, tem essa diferença no fortalecer e no convencer. Ele continua no versículo 10 dizendo: Deus, porém, revelou a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Amados, isso me traz à memória, a profecia de Ezequiel, de que um dia o Espírito Santo habitaria dentro de nós, ele nos lembraria da lei do Senhor e nos ensinaria todas as coisas. O que Paulo está dizendo aqui é muito profundo. Além de dizer que sabedoria é para os maduros, ele fala que olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus preparou para os que o amam. Existe algo que é indimensionável, preparado para aqueles que amam a Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, Não se imagina, não se pondera, não tem criatividade exagerada que consegue chegar perto do que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas os que caminham no Senhor conseguem ter vislumbres disso, conseguem ter uma noção, pela fé, uma esperança, embora não tenham visto nem ouvido o que tem preparado. E ele diz algo interessante sobre o Espírito Santo. Ele diz que o Espírito de Deus, que vem de Deus e que conhece as profundezas de Deus, habita dentro de nós. Amados, hoje nós podemos conhecer Deus verdadeiramente, mas não podemos o conhecer completamente. Existem limitações, coisas que não podemos tomar parte ainda. O próprio Paulo, mais tarde, no capítulo 13, da sua epístola aos Coríntios, ele vai falar que o que nós vivemos agora é parcial e incompleto. Um dia isso vai ser diferente, vai ser face a face. Um dia eu vou conhecer a Deus como eu sou plenamente conhecido por Ele. Agora, eu conheço em parte, mas olha só que extraordinário. Embora eu não possa conhecer Deus completamente ainda, eu posso conhecer a Deus verdadeiramente. E isso me é o suficiente para o dia de hoje, na esperança de que um dia eu vou conhecê-lo completamente. Mas o Espírito que conhece as profundezas de Deus, que conhece a Deus completamente, ele habita dentro de mim. É ele que me lembra da lei do Senhor e me ensina todas as coisas. Em outras palavras, o conhecimento de Deus habita em nós por parte do Espírito Santo. E, amados, isso é extraordinário. É por isso que agora os que estão amadurecendo na fé estão sendo preparados para a sabedoria de Deus, porque o que habita em nós não é espírito desse mundo, não é espírito do homem, é o Espírito de Deus que conhece as coisas de Deus. É por isso que do lado de lá é loucura, do lado de cá é o poder que salva. Então, precisamos entender que a compreensão das coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus tem um lugar de compreensão na vida do Espírito. Versículo 13, também falamos dessas coisas não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando as coisas espirituais com espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Entendeu? As coisas do Espírito se entendem espiritualmente. Para o homem que não é nascido do Espírito, essas coisas são bobagem, são loucura. O homem natural não consegue entender, porque essa compreensão se ganha por meio do Espírito. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Olha só que lugar irônico, que quem de verdade ganhou o entendimento das coisas não é entendido por ninguém. Então, normal, você olha para o Evangelho e fala, cara, faz tanto sentido. Não consigo imaginar não acreditar nisso, mas é porque esse entendimento você ganhou por meio do Espírito. Aí você vai compartilhar com seus colegas de classe, na escola, na faculdade, e eles vão olhar e falar, isso é louco, isso não faz sentido nenhum, porque eles estão tentando ter uma interpretação natural, mas nós o entendemos por causa do Espírito. Então, que irônico que quem realmente entende as coisas de verdade não é compreendido por ninguém. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós
temos a mente de Cristo. Amados, o quão extraordinário é o fato de que temos o Espírito Santo morando dentro de nós. E sabe, acho que aqui fica mais um lembrete. No último episódio falamos sobre a importância de não pregar sem o Espírito Santo. E eu acho que esse nos traz um lembrete ainda mais importante, um de não viver sem o Espírito Santo. Sabe, às vezes você está tentando conquistar, né, pelo meio do seu intelecto, seu estudo rigoroso e zeloso, conhecimento e entendimento da parte de Deus, e glória a Deus pela sua fome, seu desejo e vontade de buscar conhecimento. Mas, amados, existe um conhecimento revelado, que às vezes uma simples revelação que procede do Espírito acerca de um versículo, né, vai trazer mais edificação do que muito entendimento que podemos buscar com o nosso próprio intelecto. Existe um livro, né, do meu pai que fala muito sobre isso, chamado Conhecimento Revelado, né, uma leitura muito legal sobre isso, o conhecimento revelado pelo Espírito, né, acerca das Escrituras. Eu vou deixar o link na descrição para os fominhas e os que desejam, né, receber mais da parte do Espírito. Mas esse lembrete é importante de não tentar viver sem o Espírito Santo, porque ele não é só quem nos lembra da lei do Senhor, mas quem nos ensina todas as coisas. E, amados, é tão interessante. Eu já tive experiência de ter simples revelações acerca de passagens que vêm, né? Não vou chamar de revelações, porque revelação parece que é algo novo. Eu estou falando do entendimento do que está escrito. Pela parte do Senhor, coisas que, sabe, me constrangeram. Coisas são tão profundas. Essa própria passagem que nós lemos, né, do versículo 10 ao 12, sobre o Espírito que conhece as profundezas de Deus habitando dentro de nós. Cara, isso aqui no devocional tirou litros de lágrimas de mim, né? Quando eu realmente pensei, né? Porque às vezes eu acho que a gente entende, mas a gente não mensura, a gente não entende de verdade, né? Pensar no escândalo que é o fato de que Deus habita dentro de mim, o Espírito Santo, que é Deus, o Espírito de Deus habita dentro de mim. Sabe, às vezes eu durmo nessa bomba atômica, mas é escandaloso. Hoje de manhã eu acordei e Deus estava no meu quarto. É extraordinário. E Ele é quem me conduz de acordo com a sua vontade, Ele é quem me constrange quando eu saio da sua vontade, Ele que me lembra da lei do Senhor, Ele que me ensina todas as coisas, mas Ele que me permite entender as coisas de Deus, porque Ele conhece Deus completamente, porque Ele é Deus. Então, amados, o conhecimento das coisas de Deus habita em nós por parte do Espírito Santo. E essa simples verdade é escandalizadora, mas é verdade. Então, fica aqui, né, esse episódio onde lemos o segundo capítulo da Epístola aos Coríntios, que, em tese, né, fala do caráter da pregação de Paulo, uma pregação que não é baseada na sabedoria, mas baseada no Espírito, que é necessário tanto para o convencimento como para o entendimento da palavra. Então, amados, fica aqui, né, a exortação, que não tentemos viver a vida cristã longe do Espírito Santo, que é quem permite que a nossa fé seja transmitida, que é quem permite que nossa fé seja praticada, né? Dê lugar ao Espírito Santo, busque um lugar de intimidade com Ele, feche a porta do seu quarto nesse lugar secreto, fale com seu Pai que te vê em secreto e cultive essa vida no Espírito Santo, porque é somente com Ele que nós conseguimos caminhar. Os discípulos de Jesus foram ordenados a irem até os confins da terra, mas exortados a não saírem de Jerusalém sem antes serem cheios do Espírito Santo, porque essa jornada não é possível sem Ele. Que esse lembrete esteja em nossos corações. Jesus, Cristo, né, em João 16, no versículo 7, disse aos seus discípulos: é para sua vantagem que eu vou ao Pai. Em outras palavras, é para o seu bem que eu estou indo embora, porque se eu for, vocês recebem o Consolador. Amado Jesus, que é a pessoa mais incrível, né, disse que sua ausência na terra por esse tempo vale a pena, para que nós tivéssemos o Consolador. E se Jesus diz que é melhor, que é para nossa vantagem, amados, isso não vem de opinião humana, é opinião do próprio Cristo. Ele estava dizendo: vai ser melhor para vocês ter o Espírito Santo. Amados, que doce o privilégio de ter o Espírito Santo e caminhar com Ele como esse Consolador, esse doce amigo. Que vivamos a vida cristã, caminhando com Cristo no lugar correto. É uma vida cheia do Espírito Santo. Deus te abençoe. Até o próximo episódio.